Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 31 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta segunda-feira, 4 de abril de 2022. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e edição do Felipe Brandão. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Nosso sinal está no canal do YouTube, no player do Facebook, na timeline do Twitter, na página inicial do bocnews.com. E tem também a versão rádio/podcast para você que acessa o site do BocNews, tem lá o canal de áudio. Você pode apenas ouvir o programa se assim o quiser, tá certo? O programa desta segunda-feira tem cara de pré-jogo, afinal de contas, nesta terça, o Santos enfrenta o Banfield na Argentina, aliás, já está lá em terras portenhas, né? O Santos com os seus reforços, alguns deles, né? O Angulo, que foi anunciado oficialmente no sábado, esse jogador, claro, treinou pouco e não poderia já estrear, inclusive tem a questão do bid, né? Os que foram, tem que aparecer no bid hoje, né? O John, o Johan Júlio, na verdade, e também o Rodrigo Fernandes, eles têm que bidar nesta segunda-feira para que eles possam entrar em campo, né? Um Santos que deve ir com uma escalação forte na marcação, um 3-4-3, e com uma novidade na lateral direita. Aliás, a lateral direita é uma polêmica danada, né? O Auro não foi, o Madison está à disposição, mas é provável que jogue o Marcos Guilherme fazendo a ala, né, nesse sistema de 3-4-3. O que me mostra uma clara intenção do treinador de, na próxima janela, trazer um lateral direito, né, um jogador da posição, porque não me consta que o Santos vai pagar para ficar com o Marcos Guilherme, a não ser que exista um acordo com o Internacional, liberação do jogador, ele fique por aqui gratuitamente, né, que o Santos não tenha que investir na compra desse jogador. Então vamos aguardar o que pode acontecer. O Santos que precisa largar bem, né, precisa começar com um bom resultado, porque afinal de contas só passa um time nesta fase da Copa Sul-Americana e, ao meu ver, o Banfield é dos adversários do grupo o mais difícil por ser o adversário argentino. Você já faz o primeiro jogo fora de casa, depois o Santos tem nesse turno um jogo em casa e outro fora, no retorno tem 2 jogos na Vila e aí sim vai poder confirmar a sua passagem de fase na Copa Sul-Americana. E depois já tem o Campeonato Brasileiro, no sábado contra o Fluminense, campeão carioca, né? Tem Curitiba também pelo Brasileiro, tem Curitiba pela Copa do Brasil, ou seja, uma maratona que pelos próximos 2 meses vai chamar a atenção de todos, né? O santista quer que o time jogue um futebol competitivo para que ele possa passar por esses 2 meses, né, de uma forma mais tranquila e não como foi o início da temporada com o Campeonato Paulista, da forma como foi. Tivemos aí uma folga, né, de 3 semanas, né, para dar uma aliviada nas tensões, mas se o time jogar bem, iremos de boa junto com o time. Se o Santos tropeçar e titubear, aí vai ser um Deus nos acuda para o torcedor alvinegro, tá certo? Então vamos lá apresentar quem faz o programa desta segunda-feira comigo aqui na BocNews TV, dividindo a tela aí, meu caro Felipe Brandão. Tá aqui o Henrique Farinha conosco mais uma vez, ele com a sua tradicional estante cheia de livros, pensamentos, ele que é economista, editor de livros, tá aí o Henrique Farinha com a gente. E o Leonardo Ferreira, homem forte do TNT Esportes, estava falando aqui, Leonardo Ferreira, pelo amor de Deus, fala para a TNT transmitir a Copa Sul-Americana, porque só vai passar na Comebol TV, a TV que ninguém vê, porque não é toda a operadora que tem, né? Vai ser aquela loucura para assistir, corre pro boteco para assistir amanhã o jogo do Santos no segundo tempo, né? Porque no primeiro eu tô trabalhando, aí já viu, né? Então já dei a senha aqui, numa dessa o Léo liga lá pro dono da TNT, que é da HBO e tal. Compra aí, é baratinho, a Copa Sul-Americana, passa aí pra gente assistir também. É possível, Léo? Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia, Henrique. Muito prazer ver o Henrique agora, né? Conversar com ele pela primeira vez. A gente se fala muito pelo Twitter, né? E um prazer estar aqui de novo para o programa de você, o seu programa, Alex.
Pô, eu gostaria, mas o problema é que ia aumentar bastante o trabalho, viu? Porque a gente já tem a gente tá passando a Libertadores, né? Em conjunto com a Conmebol, assim como a Band faz com a Conmebol TV na Sul-Americana, a gente faz na Libertadores com a Conmebol, né? Então a imagem da Conmebol nas redes sociais da Conmebol, mas todo o padrão ali né, de transmissão é da TNT Sports. Então os narradores, comentaristas são nossos e a gente tem que trabalhar, né? Para colocar as coisas nas redes sociais e tudo mais. Então, acho que seria bom, assim, mas aumentaria bem o meu trabalho, né? O nosso trabalho ali, que já tá bastante coisa. A gente trabalhou bem ali no Campeonato Paulista, né? Acho que foi bem legal, apesar do Santos ter ido muito mal, mas foi um Paulistão, assim, legal, para mostrar que a TNT Sports e a HBO Max, né? Estão tratando bem, né? O futebol e o futebol brasileiro, né? Então, foi bem legal. E o Santos, né, jogando Sul-Americana, que vai passar na Conmebol TV, como você bem falou. Eu, como sou gado do Santos, vou assinar, né, esses 30 reaisinhos, e assistir e vamos ver o que vai dar, porque o que tá parecendo é que voltou de novo dezembro e janeiro, né, tá com aquele ar de pré-temporada, né, o Santos, né, voltando para começar a temporada mesmo. Agora sim vai começar a temporada para o Santos com o Bustos fazendo uma escalação diferente, né? A gente vai falar sobre isso, mas tomara que o Santos já na Argentina já consiga um resultado positivo, porque é realmente o time mais difícil do grupo, não tem nem o que falar sobre isso. Né? Sempre destaco aqui que o problema não é passar na Comebol TV, o problema é a Comebol TV não está em todas as operadoras, né? Eu tenho Vivo, eu não tenho como assistir. Se eu quisesse assinar, não tinha como, né? Então, eu não sei por que essa exclusividade aí da Claro e da Sky, mas enfim. É o que temos para hoje, né? Eu não vou trocar de operadora por causa da Comebol TV também, né? Pelo amor de Deus. Bom, daqui a pouco a gente vai falar de provável escalação e coisa e tal, o jogo para hoje. Só um detalhe aqui antes do Henrique, né? Detalhe, né? Nosso carro-chefe é o Santos. Acabou o Campeonato Paulista com a goleada do Palmeiras sobre o São Paulo por 4-0. Mais uma vez, sempre que o Palmeiras é campeão, a gente fala assim: é a prova de que hoje, para você ser campeão, precisa ter trabalho. Não tem mais raio, não tem mais conquista esporádica. Ou você tem estrutura, organização e trabalho, ou você vai ficar para trás. Né? Aliás, hoje tem reunião do Conselho. Não sei se vão falar alguma coisa a respeito do estádio, da parceria com a W Torre, mas o Santos precisa investir em estrutura e precisa ter um trabalho de longo prazo. O Santos não pode mais ter fanfarrões, aventureiros dirigindo o clube que coloquem o clube na roça, devendo milhões para Deus e o mundo. Então, ou o torcedor entende, inclusive, esse momento de sofrimento pelo qual o Santos passa, para que lá na frente a gente colha, né, os frutos de uma organização, ou vai ficar difícil. O que o São Paulo fez foi um campeonato digno, mas o São Paulo vive um momento muito parecido com o do Santos. Chegou na final porque foi assim, alguém tinha que chegar. Acabou chegando o São Paulo. E quando a gente fala que no jogo único nem sempre o melhor vence, isso acontece muito em Mundial de Clubes, mas em 2 jogos não tem como, né? E o Palmeiras atropelou o São Paulo, né? Inclusive com as questões de arbitragem que eu já citei aqui ao longo do campeonato, que foram vergonhosas. Enfim, aliás, vergonhosa também a atitude do Caleri, lamentável, e até o Luiz Dias, meu amigo, escreveu no Twitter agora: se é o Neymar que faz isso, a mídia brasileira estaria destruindo o Neymar nesse momento, né? Mas é o Caleri. O cara estava no lugar errado, o menino estava no lugar errado, não devia ter feito aquilo, estava com a cabeça quente e tal. Menino da base do Palmeiras. Exatamente. O menino da base do Palmeiras, e tinha outros palmeirenses lá fazendo imagem, como a gente já viu o Gabigol quando jogava no Santos tirando foto com os meninos do Palmeiras, como tinha o Neymar onde quer que fosse tirando foto com os meninos de outras equipes, de outros times. Então, que fique registrado aqui a canalice que foi praticada pelo tal de Caleri, um péssimo perdedor depois do jogo do São Paulo ontem contra o Palmeiras. Henrique Farinha, tudo bem, meu amigo? Obrigado pela presença. Sul-Americana vem aí, título inédito, como diria o outro. Tudo bem? Um abraço. Tudo bem, bom dia, obrigado mais uma vez pelo convite, Alex, e é um prazer estar com o Léo aqui. Eu não o conheço pessoalmente, agora estou conhecendo por intermédio da live aqui, da transmissão, e
e a gente está sempre batendo papo lá no Twitter. Duas coisas que eu queria só falar. A primeira coisa é que a minha esposa, ela é palmeirense, ela falou assim, escuta, você não vai falar nas suas lives que o Palmeiras é um case de sucesso? Bom, o seu discurso inicial aí já foi o que eu não faria melhor que isso, Alex, com certeza. Você destacou exatamente o que é fato. Sem trabalho, hoje em dia, não vai ter resultado, né? Esse é um ponto importante. O segundo aspecto que eu acho que é fundamental é que o Santos na última semana se reforçou, né? Se reforçou, eu diria, até relativamente bem, né? E que ficou claro para mim que houve uma mudança de processos no Santos no que se refere a contratações, né? Tá muito claro que o Scout e o Bustos assumiram o controle dos processos, né? Em termos de indicação e uma aprovação inicial dos jogadores que vão ser contratados, né? E tanto que se não se chegou ao plano A, foi-se ao plano B. E com isso o time conseguiu reforçar-se com jogadores até interessantes, né? Como o próprio Rodrigo com o Rodrigo Fernandes, que era do Guarani do Paraguai, que é um jogador interessante, né? O Johan Julio é um jogador que também já teve um desempenho em nível mais alto na temporada 19 e 20, talvez ele retome, é um cara jovem ainda. O próprio Angulo, né, que é também um outro jogador que é relativamente jovem, tem 26 anos, né, veio com um contrato definitivo, tem a ambição de atingir a convocação para a Copa do Catar, e se isso acontecer, o clube tem condições até de aspirar um bom ganho financeiro com ele. Eu tenho boa expectativa para essa estreia. Eu vi que muita gente ficou comovida, né, nas redes sociais com a hipotética escalação do Bustos. Ele não costuma usar 3 zagueiros. Eu ainda estou para verificar se isso vai ser de fato uma escalação inicial ou se eventualmente foi uma variação tática que ele testou. Ele costuma fazer várias variações táticas durante o jogo, normalmente em linha de 4, mas vamos aguardar, porque é um adversário, o de amanhã, o Banfield, que não vem em boa fase, né? Perdeu os dois últimos jogos do argentino, para o União Santa Fé fora e para o Argentino Juniors em casa, por 2-0 na última sexta, e caiu de posição no grupo A do argentino de 6º para 7º, né? Mas eu concordo com você, Alex, acho que vai ser o jogo mais difícil, e com o Léo também, vai ser o jogo mais difícil, e a estreia, o time está muito tempo sem jogar, talvez sinta um pouco a falta de ritmo, mas vamos ver como é que vai ser essa preparação, se realmente o time agora tem mais intensidade e tem e oferece melhores perspectivas para esse calendário que vai ser bem apertado nos próximos meses. E eu acho até comentava isso antes, quando pintou essa informação de um time com 3 zagueiros e 2 volantes, é que eu entendo que o Bustos talvez pense que é importante não perder o primeiro jogo, né? Pontuar lá na Argentina para começar sem aquela coisa de mais uma derrota e tal. E aí você administra os outros resultados em casa, aí vai ter que vencer de tudo quanto é forma, não tem escapatória. E aí também vai ao encontro de uma outra situação que eu coloquei, porque o próprio Bustos chegou a dizer que o Santos poderia jogar com 3 volantes, né? Mas ele vai num 3-4-3, privilegiando os 3 da frente, que são o Ricardo Goulart livre, né, e os pontas, e ainda tem os laterais. Então você tem um time com 3 zagueiros e 2 volantes muito fortes, para você dar liberdade total para os caras da frente e para os 2 laterais. Então eu acho que ele buscou aí um equilíbrio, talvez ainda por não contar com todos à disposição. A gente não sabe na cabeça dele o que é o time titular, se o Júlio vai ser titular, se o Angulo vai ser titular, de que forma ele vai montar essa equipe. Enfim, eu acho que é uma escalação de segurança, se for essa mesmo, para somar ponto na Argentina, voltar com ponto lá da Argentina pelo menos. E Jota, não é título inédito, o Santos foi campeão na Argentina, naquela época o torneio tinha outro nome. Não, a Copa Comebol que o Santos ganhou é outro campeonato.
acabou, não existe mais. Copa Sul-Americana, não é só que mudou de nome, né? A taça é diferente, a Conmebol considera uma coisa, outra coisa, porque também tinha a Copa Mercosul. Então, assim... E a Copa Conmebol não tinha critério de classificação, era por convite. Então, hoje é como se fosse a Liga Europa. Foi o embrião da Sul-Americana. Foi um embrião, mas não é o mesmo torneio. Muito bem. Aliás, o Felipe Brandão, a gente estava comentando antes do programa que a gente não tinha nenhum material para apresentar. Se quiser depois botar aí a chegada do Angulo, depois a gente põe aí, né? Chegada do Angulo mais para frente, tá certo? Deixa eu entrar nesse... Só numa pequena questão aqui. O Santos soltou a lista dos inscritos no final de semana, no sábado, né? E tem lá nomes, por exemplo, torcedor, pô, mas tudo isso, quanto nome, né? Vai inflacionar a folha de pagamento. Não, gente, os caras já estão no clube. Tem 49 nomes de atletas, inclusive da base. Você pode até questionar, pô, mas por que tá o Fernandinho, que não jogou bem na Copinha, né? O Vitor Michel também, o Renier, que estava no time principal, depois desceu. É porque você tem que entregar uma lista de 50 nomes, que aliás no Santos são 49. Alguém me chamou a atenção para isso, que há lá a camisa 42 em aberto. E aquilo, esses 50 não vão entrar em campo, é só para entregar a lista, né? Tem lá os jogadores que a gente considera o do grupo principal e tem esses atletas aí do sub-20 para compor o elenco, o Jair, o Balão, o Matheus Nunes, enfim, estão lá, né? Fazem parte da lista. E a ausência do Jobson, né? O Alanzinho também não está, o Jobson que vai ser negociado, o Bustos, acho que ele não vai entregar a intensidade que precisa. E aí teve a discussão em torno do Ed Carlos. Eu já sei qual é a opinião do Henrique, mas eu acho que se o Ivonei está na lista, o Ed Carlos podia estar, porque o Ivonei já teve 200 chances e ele não se empolga quando joga. Eu queria ver o Ed Carlos jogando no time principal, né, com os caras de um outro nível e tal, se ele poderia contribuir de alguma forma entrando no segundo tempo. Do mesmo jeito que é estranha a saída do Sandro como foi, e hoje a gente está falando do Marcos Guilherme jogar de lateral direito de novo. Eu acho muito estranho esse não aproveitamento de um jogador que era titular da Copinha. Só tem uma explicação: é uma questão contratual. Lembra que eu contei a história aqui que o Pedro Luiz Nunes Conceição disse do médico em Santos, que falou que ele estava no Alshop do Gonzaga conversando lá, o empresário do Ed Carlos e a família dele, e o cara só na orelha do Ed Carlos, não sei o que, e o médico foi lá e falou, não, fica no Santos e faz a tua carreira. E o empresário achou ruim. Então, só se é isso. A única explicação plausível para você nem observar nos treinos e não inscrever numa lista de 50 um jogador com o talento do Ed Carlos é de contrato, né? Porque se fosse só meramente a questão dele ser lento, eu acho que ele já teria tido o andamento de ser emprestado, ser liberado, como aconteceu com o Sandro. Enfim, o que você acha dessa história aí, do não aproveitamento do Ed Carlos, hein, o meu caro Henrique Farinha? Eu sei a sua opinião, mas eu quero ouvi-lo primeiro, né? E vou ouvir também o Léo a respeito do Ed Carlos, que muita gente pergunta, né? Fala, Henrique. Eu acho que a gente tem que separar duas coisas. Uma é a questão do desempenho do Ed Carlos em campo. Ele claramente ele não tem intensidade, e na Copinha ele aguentava 30 minutos de jogo. Depois ele caía muito fisicamente. É claro que a gente sabe que ele, durante as férias, ele treinou, ele emagreceu, ele perdeu peso, porque na Copinha ele estava acima do peso, né? Mas quanto à intensidade, só estando lá para ver. Ele já teve quase 30 dias de treinos, aliás, 30 dias de treinos desde o retorno das férias pós-Copinha. Então houve tempo sim para o Bustos observar. Com relação à questão contratual, ele tem contrato, se não me falha a memória, pode ser que eu esteja muito enganado, até 31 de julho de 2023. Então, assim, eu acho que o Santos talvez queira discutir esse aspecto para ter segurança de utilizá-lo, dele ir bem e não ficar pressionado por uma eventual renovação de contrato, né? Acho que isso pode estar sim em discussão, né, para dar uma chance a ele. Quanto à inscrição dos 49, isso para evitar o que aconteceu com o River Plate no ano passado na Libertadores, por exemplo.
onde o Enzo Pérez teve que jogar de goleiro, né? Então acho que essa é a questão do aumento da lista, da inclusão de tantos jogadores da base. Não houve especificamente um critério para incluí-los. Foi incluído praticamente todo o sub-20, pelo que eu pude ver, né? Bom, só um detalhe, viu, Henrique? O Ed Carlos não treinou este ano, depois da Copinha. Ele não, eu perguntei para a assessoria do Santos. Ele não treinou, porque ele não tem idade mais do sub-20. E no principal, ele chamou o Balão, por exemplo, para treinar. Mas não, o Bustos não viu o Ed Carlos em campo. Ele está parado, ele não está treinando, ele deve estar fazendo só academia. Então ele está completamente. Isso do Miguel, o Bruno Marienberg. Por que o Miguel Terceiros não foi inscrito? Porque ele não tem contrato. Por isso, você não pode registrar numa competição um jogador que não tem contrato. A gente tem falado isso repetidas vezes aqui. No dia 24 deste mês, ele completa 18 anos. Pela regra da FIFA e da CBF, o rapaz é estrangeiro, ele só pode assinar contrato no Brasil quando ele fizer 18 anos, o que acontece no próximo dia 24. Então, quando ele fizer 18 anos, ele assina contrato como profissional e ele pode ser inscrito. Ele não jogava nem no sub-20. Pelo sub-20 ele só podia jogar amistosos não oficiais, senão ele tinha jogado a Copinha. Então não pode, é por isso que ele não foi inscrito. Então tem lá a camisa 42 reservada. Pode ser que seja de alguém, pode ser do Ed Carlos, pode ser de um reforço, mas pode ser do Miguel Terceiros. Mas isso só depois do dia 24. Léo, fala aí a respeito do Ed Carlos. Qual que é a tua visão a respeito desta situação do jogador? Então, Alex, sobre o Ed Carlos eu vejo muito que deve ser algo contratual mesmo, porque eu acho que em relação à qualidade ele entregou na Copinha quando teve a chance. O Henrique falou muito bem que ele aguentava pouco, né, do jogo, muito por questão do físico dele, né? Só que ele treinou bastante nas férias, né? Então, exatamente por ele não ter a idade para não estar nem no sub-20, né? E como a gente tirou o sub-23 ali, extinguiu o sub-23, ele não treinou entre os profissionais e treinou por conta própria. E aí mostrava, né, nas redes sociais que estava assim, dando uma boa emagrecida e tudo mais, e que poderia ajudar o Santos, né, entre os profissionais. E me causou estranheza, porque eu acompanhei o trabalho do Bustos, inclusive antes do nome dele ser ligado ao Santos, eu defendi a contratação do Bustos, falei que seria um técnico bom, importante, né, para levar esse projeto do Santos. E acompanhando o trabalho dele, eu via que ele gostava de um meio-campista, assim como o Ed Carlos, que é o que eles chamam na Argentina de enganche, né, que é um meio-campista ali que gosta de... Não tem tanta intensidade, mas ele fica ali entre a intermediária, entre a área ali e o círculo central, para armar bem o jogo. Ele fazia muito isso com o Damian Dias, né, que é o argentino que jogava lá no Barcelona de Guayaquil. Eu vejo o Ed Carlos muito com essa característica, né, do Damian Dias. E achei que o Bustos ia olhar para o Ed Carlos e ia falar, pô, é esse jogador que eu quero para ser o camisa 10, entre aspas, né. Em princípio não é isso que está acontecendo, né. Não foi nem inscrito para a Sul-Americana. Eu acho que poderia estar entre os 50 nomes, né, são 49, mas poderia estar entre os 50 nomes, já que tem muitos jogadores da base ali que sequer foram testados e estão lá. Mas enfim, é algo que a gente precisa saber, precisa perguntar, né, para os diretores do Santos, para o Rueda, para o próprio Bustos. E a questão do Jobson, eu até falei ontem, né, que ele não, para mim ele vai embora do Santos, né, porque ele já estava aí numa lista que era de negociável, aí ele perdeu a camisa 8 para o Julio, né, e também não foi inscrito na Sul-Americana. E é um jogador que realmente nunca me empolgou, desde que chegou, assim, eu tinha um pouco pé atrás. Muita gente pedia, e o Sampaoli, que inclusive tinha pedido a contratação dele, não usava, e era por algum motivo, né, algum motivo ali tinha para o Sampaoli não usar. E a gente viu depois que é um jogador que não tem intensidade, um pouco indolente às vezes no jogo, sabe, meio indiferente em relação ao jogo, e até bom passe, mas no futebol hoje em dia você não consegue só com um bom passe, só com uma falta, um cruzamento, conseguir titularidade, uma coisa assim. Então,
Em relação ao Jobson, não me causou estranheza, porque eu já imaginava que ele fosse sair. Em relação a de Carlos, eu realmente fico triste, porque é um jogador que mostrou qualidade na Copinha e poderia ajudar no time de cima. Assim como foi o Sandro, por exemplo, que eu não acho um lateral que vai ser o novo Cafu, mas era um cara que poderia ajudar, né? De repente o Santos estava sem lateral, como hoje, né? Como na terça, que vai jogar com o Marcos Guilherme, poderia ajudar, ou de repente vender o Sandro para fora, um time de Portugal, algo assim, né? Ganhar uns milhõezinhos que já ia pagar o que o Santos investiu com ele na base, né? Como diz o ditado, né? O tempo é o senhor da razão. O tempo vai dizer se o Sandro foi liberado erroneamente pelo Santos, também vai trazer a explicação do porquê. Tem que ter um porquê. Tudo na vida tem um porquê. Por que o Sandro foi liberado? Ele é ruim de bola? Não sei. Ele é pior do que o Auro? Não. Então, o tempo vai dizer. E em relação a Ed Carlos, da mesma forma. Se é a questão contratual, o Bustos pode ter. Certamente, como ele. O relato quando ele chegou no Santos era o seguinte: acabava o treino, ele ia para dentro do CT, porque ele está morando lá, né, lá para o quarto, junto com a analista de desempenho, e ficava falando do treino e vendo o jogo que tinha acontecido. Certamente ele pegou os jogos da Copinha e assistiu. Porque, por exemplo, o Jonathan Volante também não está nessa lista, né? Não sei se vocês repararam. Então ele pode ter olhado os jogos da Copinha e ter entendido que o Jobson, o Ed Carlos não se encaixaria no jeito dele pensar futebol. Mas enfim, também é isso que o Henrique falou. Ele emagreceu, numa dessas ele poderia entregar um pouquinho mais de dinamismo no jogo, né? Mas enfim, o tempo realmente vai trazer explicações e aí a gente vai qualificar as decisões do Santos como corretas ou incorretas. Hoje, e acho até, né? A gente só questiona, a gente só levanta a hipótese, né, o Henrique? E acho até, né, Alex, que nas próximas coletivas essa questão deve vir à tona. Por que o Ed Carlos não foi relacionado? Qual é a situação dele? Acho que o clube precisa esclarecer, né? É bom esclarecer. Aliás, eu sempre peço esclarecimentos. Tem gente que não quer que eu peça esclarecimentos, né? Que acha que qualquer decisão que o presidente tomar ele tem que fazer uma coletiva. Não sei, hoje em dia a comunicação é fácil. Ele tem uma conta no Twitter, o presidente do Santos, né? Aliás, coletivas regulares de presidente e gestor de futebol não seriam nada ruins, não, né? Seriam até de bom tom. E eu acho que, na minha condição de jornalista e sócio, eu tenho todo o direito de perguntar, a não ser que as pessoas queiram começar a dizer o que eu preciso questionar, aí é outra história. Aí eu posso perguntar, você autoriza que eu faça essa pergunta? Você autoriza que eu faça esse questionamento? Porque hoje em dia também tem isso, né? O cara quer pautar a tua opinião, as tuas perguntas e tal. Enfim, eu acho que como alguém que defende o Santos, eu tenho o direito de saber se a gente tem um lateral direito hoje que é pior do que o que estava aqui, né? Eu tenho o direito de saber se o meia que chamou a atenção na Copinha porque tinha visão de jogo, chutava bem de fora, lançava e tal, se o problema dele é físico, é de intensidade, é de comprometimento ou é de contrato, né? São os interesses do Santos que estão em jogo, então a gente precisa saber sim as coisas que acontecem. Meio-dia em ponto aqui, não, 11h59 quase, estava quase virando. Vamos para o intervalo rapidinho, na volta nós vamos nos concentrar, como aquele extrato de tomate, para falar sobre o jogo Santos e Banfield. O Henrique Farinha tem cara de que ficou assistindo sexta-feira o jogo do Banfield, né? Viu, analisou, jogo aéreo, não sei o que e tal. Vamos ver se o Banfield é um adversário que vai impor muitos problemas para o Santos e especialmente essa questão da lateral direita. O Léo vai falar também o porquê desta novela da lateral direita santista. Voltamos em 1 minuto e meio, até já. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia.
Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. 12:01, voltamos aqui com o Esporte em Destaque desta segunda-feira, lembrando que o Cicobi aqui na Baixada Santista é Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias, telefone é o 13-3229-8855, tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além das agências que subiram a serra lá na capital paulista, Grande São Paulo e ABC, e com a incorporação do Cicobi Santa também em cidades importantes do estado de Santa Catarina e do Rio de Janeiro. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Eloy Matias Júnior, sempre com a gente. Amanhã espero ver os caras do meio de campo mordendo e apertando os adversários. Já será um bom começo. Chega de ser aquele play center da bola, né? O meio de campo do Santos é alegria, né? O cara passeia na roda gigante, vai ali naquele brinquedo e tal, senta, troca figurinha e chuta no gol, coitado do João Paulo. Chega de ser o play center do adversário, este meio de campo do Santos que não mordia ninguém. Agora, tenho confiante que tem o Pitbull e tem o William Maranhão, um canhoto, outro destro. Talvez não tenha aquela excelência na saída de bola, mas o que não vai faltar é mordida, isso eu tenho certeza absoluta. Enfim, sobre o time, meus caros, Léo, o esquema 3 zagueiros, 4 no meio, já tinha sido antecipado pelo companheiro Ademir Quintino. A diferença é que o Ademir tinha falado do Madison na lateral e hoje o Lucas Mussetti postou exatamente o mesmo time, só que com o Marcos Guilherme na lateral direita. Você gostou desta escalação? Lembrando que o Marcos Leonardo não pode jogar, porque a Conmebol ela é bacana pra caramba, o sujeito toma um cartão lá em agosto e só vão anunciar que ele tomou 3 jogos de gancho 6 meses depois, uma entidade que preza, né, pelo bem-estar dos seus clubes filiados, né? Uma coisa maravilhosa, né? Enfim, para piorar só faltava pôr a Edna para apitar o jogo do Santos contra o Banfield, né? Que aí acabava tudo, né? E o Márcio Rezende Freitas no VAR, essa é a coisa linda, né? Mas tudo bem. Você gostou dessa possibilidade de time aí, independentemente do adversário? E a gente já fica com aquela coisa na cabeça, né? Será que vai ser o mesmo time contra o Fluminense? Porque, como disse aí, vocês disseram, o técnico treina variações táticas, né? Uma delas a gente já deve ver nesta terça, não é isso, Léo? Alex, exatamente. Essa é a palavra, né? Variação tática, né? O que o Bustos faz é treinar time para jogos específicos. E tem muitos treinadores que fazem isso. O próprio Vojvoda faz isso no Fortaleza, o Sampaoli fazia isso no Santos, no Galo. Então, são técnicos que não têm uma escalação de 1 a 11 ali e substitui em relação a cartões e lesões, e aí coloca 6 por meia dúzia. Não, ele gosta de treinar vários times e em relação ao adversário que vai enfrentar. É o caso do Bustos contra o Banfield, que o Santos vai jogar fora de casa, né, num estádio que é acanhado e tudo mais. Vai ser um jogo bem difícil, né? Apesar do Banfield não ser a Brastemp toda, né? Tá em 7º colocado no grupo A da Copa da Liga Argentina, que aliás para mim é o grupo que tem mais babas ali, é o mais fácil entre o A e o B, que tem um time, sei lá, tem o Gimnasia, tem o Talheres, tem o Platense, então são times mais fracos em relação ao grupo B, e o Banfield, como o Henrique disse, não está em boa fase, vem de derrota. Mas ele deve ter assistido e deve conhecer muito bem, né, por ser argentino, deve conhecer muito bem o time do Banfield, que inclusive é treinado pelo Dabove, ex-Bahia, que é um time muito físico e que aposta muito em bolas longas, bola aérea, e aposta muito nas suas individualidades, né. Tem o Urzi, que é o ponta, jovem, que é muito bom jogador, canhoto, tem o Cruz, que é o centroavante, e tem o Galopo, né, que é o meio-campista, são os 3 melhores ali. Então o Santos, se conseguir anular essas
essas valências do Banfield, que são os jogadores, as individualidades do Banfield, eu acho que o Santos consegue sair com a vitória. A escalação, sim, me causa estranheza, claro. Acho que ninguém acha comum ver o Santos com 2 laterais direitos, né, aptos para jogar, entre aspas, né, e colocar o Marcos Guilherme ali. Mas eu confio no que o Bustos está vendo nos treinos, né. O Marcos Guilherme já mostrou que foi útil no ano passado com o próprio Carille como ala. Então, eu acho que o que ele quer mesmo é dar muita velocidade pelas pontas, né? Então tem o Braga, tem o Lucas Barbosa podendo ir mais pro meio, o Marcos Guilherme indo mais pra ponta e também gosta de cair mais pro meio, então tem variações táticas dentro do jogo mesmo, né? E aí, claro, pesa muito o fato dele não ter um centroavante para escalar. Ele não tem o Marcos Leonardo, que foi suspenso, né, do nada pela Conmebol por 3 jogos, e o centroavante que chegou, o Brian Angulo, ainda nem sequer treinou, então nem viajou, não vai poder jogar. Então eu acho que ele encontrou bem a oportunidade de colocar o Ricardo Goulart mais à frente, como um falso 9, entrando mais na área, que é como eu gosto dele, né? Eu não gosto dele muito no círculo central, ali, distribuindo bola, porque não é muito a dele. Você percebe quando ele vai para a área, ele já tem 4 gols no ano, 3 de cabeça, né? E o gol contra o Fluminense do Piauí, que o Santos estava com 1 a menos, ele estava lá dentro da área como se fosse um falso 9, né? Pela falta ali de atacantes também, que o Bustos foi trocando e teve que perder um jogador, né, no jogo. Então eu acho que o Bustos encontrou ali algumas boas características para o jogo, né, os 3 zagueiros também, que não é uma coisa que ele costuma usar. No Barcelona usava 4 atrás, né, 2 zagueiros e 2 laterais, mas acho que pode dar certo. E aí ele vai ter alguns jogadores para poder mudar o jogo, se quiser substituir. Então agora vai ter o Pirani, vai ter Julio, vai ter uns jogadores diferentes ali, e muita pegada no meio campo com o Maranhão e o Rodrigo Fernandes. É isso que eu espero, né? Que, como você falou, o meio campo não seja aquela diversão toda, até para o Novo Horizontino, para o Ituano, para esses times menores, foi. Para o Banfield não pode ser, porque os melhores jogadores estão do meio para frente. E aí, Henrique, o que você pensa dessa possibilidade de escalação com Marcos Guilherme, o interminável, lá na ala direita? Entra técnico, sai técnico e Marcos Guilherme está aí presente, né? Eu acho o seguinte, eu concordo integralmente com o El, e acho que se o Bustos está escalando o Marcos Guilherme é porque ele pôde observar durante os treinos que ele foi o que com 3 zagueiros e com o Marcos Guilherme pela ala, ele conseguiu manter um nível de agressividade maior e ter uma segurança também, uma consistência defensiva boa com os 3 zagueiros e 2 volantes, que é algo que jamais foi usado no 3-5-2 do Carille, por exemplo, porque não eram 2 volantes de marcação, né? Era o Camacho e o Zanocelo, ou o Zanocelo e Felipe Jonathan, né? Então nunca houve, na escalação do Carille, quando ele usou o 3-5-2 ou 3-4-3, 2 volantes com essas características do Maranhão e do Rodrigo Fernandes, né? Até porque o Santos não tinha no elenco. E uma coisa que é muito importante que eu vejo, que muita gente fala assim, o Santos não contratou um meio armador, um cara com essa característica. Se a gente olhar como o Damian Dias ele jogava mais pelos lados e mais entre linha de meio campo e intermediária. Era um cara que armava olhando o campo de frente, né? Por isso eu acho até que, como você falou, Alex, que o Ed Carlos pode se dar bem com o Bustos se ele for usado nessa característica, mas precisa ter um mínimo de intensidade para isso. E o Bustos tem como hábito armar o jogo pelos lados, e não com um cara que fique centralizado, fazendo só a movimentação de ligação entre meio campo e ataque, né? Então, essa ideia de o Goulart flutuar atrás do atacante, eu acho que realmente é o que ele vai utilizar, sim. É uma tentativa de simular um pouco essa movimentação que ele gosta, né? Embora o Goulart, na minha opinião, se dê melhor quando está mais próximo à área, né? Ele não é um cara que joga entre linha de meio campo e intermediária. É um cara que joga entre intermediária e linha de grande área. É ali que ele se movimenta mais, que ele se movimenta melhor. Quanto mais perto da área, mais ele rende, porque ele finaliza bem, né? Então, vamos ver como vai ser essa movimentação. Eu tenho boa expectativa, Alex. Eu acho assim que se a gente viu
4 jogos, como o time evoluiu ofensivamente nas mãos do Bustos, não só ofensivamente, como animicamente, porque o time reagiu em 3 dos 4 jogos. O time teve que virar placar, né? Teve que sair atrás. Ele saiu atrás ou sofreu viradas e reagiu, coisa que antes era impossível. Então, isso a gente viu. A gente viu um time com mais movimentação, mais movimentações, mais jogadas combinadas, sob o ponto de vista ofensivo, né? Mais articulação entre meias e atacantes. Então, espero que agora tenha ganhado consciência defensiva, né? Eu também, quando o Bustos foi cogitado, eu também defendi o Bustos como um treinador mais indicado até do que o Renato Paiva, que era um dos que era mais defendido em redes e tal, porque eu penso que o Bustos é um treinador que sabe se virar com o que tem, sabe trabalhar com orçamento apertado e sabe também desenvolver variações táticas. Ele não é teimoso, né? Ele segue o que o campo fala para ele. E acho que nessa fase em que o Santos está, ele é um bom técnico para pensar em uma projeção para um futuro onde o time esteja mais estruturado e aí sim possa-se ter um outro tipo de projeto. Mas agora eu acho que é um treinador bem adequado, eu tô bem esperançoso com o trabalho dele. Inclusive, algumas pessoas me perguntam, né? Mas essa mudança não está muito radical, né? Esse sistema, essas opções. Eu penso o seguinte, voltou. Eu penso o seguinte, se o cara ficou 3 semanas treinando e, por exemplo, ele vai botar o Felipe Jonathan, já tem gente descendo a lenha porque vai jogar o Felipe Jonathan e não o Lucas Pires. É porque ele deve ter mostrado alguma coisa no treino, né? Porque assim, talvez a experiência também do Felipe Jonathan, que já fez gol em Libertadores, fez gol contra o Boca, talvez ele entenda que esse jogo precisa dos 3 volantes, precisa dos 2 volantes, dos 3 zagueiros e talvez precise do Felipe Jonathan, né? A experiência dele, jogando um pouco mais solto, que o Lucas Pires não tem ainda, né? Enfim, pode ser uma explicação. Então eu acho que o técnico hoje ele tem um voto de confiança de grande parte da torcida, né? E não o pessoal já, mas por que tá entrando fulano, Beltrano? Eu acho que ele treinou. Se fosse uma decisão assim, o Lucas Pires jogou no domingo e fez 2 gols. Aí na quarta-feira ele pega e troca. Não faz muito sentido. Foi 3 semanas treinando, viu os 2, né? E eu sempre falo, o torcedor pega a birra de alguns jogadores. Não, o Marcos Guilherme é isso, o Madison é aquilo, o Batistão é aquilo outro, o Felipe Jonathan é mais não sei o quê. Se o técnico conseguir recuperar esses jogadores, é ótimo. Porque o Santos, por exemplo, trouxe 5 reforços, mas é bom pegar quem está aí e fazer jogar, que sejam úteis. Já ficou claro que tem um critério. O Jobson, por exemplo, o Thailson, que alguém falou aqui no chat, também não foi inscrito, o Alanzinho não foi. Então, se ele está apostando em algum momento no Batistão, no Felipe Jonathan, é porque ele vê capacidade nesses jogadores. Mas com outros técnicos eles não foram bem. Mas quando é que o Santos foi bem? Nos jogos e com os técnicos anteriores. O Santos está jogando mal há mais de um ano. A gente precisa lembrar que o Felipe Jonathan foi bem com o Cuca, por exemplo. E que já no fim da Libertadores de 2020, em janeiro de 2021, ele já estava mal fisicamente, era substituído em todos os jogos, foi substituído na final e continua o ano de 2021 mal fisicamente. E que agora ele parou para se recuperar da pubalgia. Que pubalgia é uma lesão que afeta muito o desempenho do jogador. Porque qualquer batida é um problema. Então, eu penso que isso que você falou, Felipe Jonathan é um ativo do clube, precisa ser recuperado. Só vai se recuperar e vai eventualmente ser negociado por um valor melhor se ele atuar. E agora é a hora. E teoricamente... Viu, Léo? Só um detalhe. O Felipe Jonathan, acho que foi da temporada de 20, ele foi o jogador que mais atuou porque ele não tinha reserva. Né? Tanto é que teve jogo que o Pará teve que jogar de lateral esquerdo, que tinha improvisação na lateral esquerda, porque não tinha outro. Então ele foi o cara que teve
mais partidas na temporada. Aí se arrebenta o cara. Fala, Léo. Não, e teoricamente o Felipe Jonathan vai jogar como ala, com menos obrigações defensivas ali do que ele jogaria como lateral, e tendo agora também o William Maranhão para auxiliar, ainda mais com um canhoto, né, podendo auxiliar ali na marcação pela esquerda, nas costas dele. Provavelmente ele vai levar a bola nas costas, porque ele é um cara que ataca muito e demora um pouco para voltar. Do futebol dele e nunca mudou, assim. Mas realmente, ele já teve bons momentos, né? E se o Bustos viu que o Felipe Jonathan tem que ser titular em vez do Lucas Pires, provavelmente, né, alguma coisa ele mostrou ali no treinamento para acontecer. Eu entendo que as pessoas reclamem, né, o fato do Lucas Pires ir para a reserva, até porque o Lucas Pires, se não me engano, é um dos jogadores que mais... acho que é o maior assistente do Santos na temporada, né? Mas também vem muito de bola parada, mas enfim, o Lucas Pires tem ali boas valências ofensivas, né? Indo para linha de fundo, bom cruzamento e tudo mais, e também mostrou dificuldades defensivas, né? E acho que quem ganha mesmo é o Santos, por ter, se o Felipe Jonathan, né, voltou melhor, se treinou bem, quem ganha é o Santos de ter dois alas esquerdos ali que possam, né, são titulares, né, que possam jogar. Quem entrar vai dar conta do recado. E é isso que a gente espera do Felipe Jonathan que a gente viu de 2020, que volte agora em 2022, né? Tomara que nós tivéssemos a mesma situação do lado direito, né? Com as mesmas opções, que nós não temos. Infelizmente, né? E aí não é porque não tinha, né? Porque foram opções, né? O Carille queria botar o Daniel Guedes para jogar. Tinha o Sandro. Aí trouxemos o Auro. Eu penso assim, o Auro, se tivesse feito uma carreira monstruosa, não estava jogando no Canadá. Começa por aí. Porém, eu também acho que a gente não deve julgar o cara por 2, 3 partidas que ele fez, né? Acho que ele pode se readaptar ao futebol brasileiro e, sei lá, vamos ver. Eu prefiro sempre dar tempo ao tempo. Mas que ele vai precisar mostrar, vai, né? Enfim, a não ser que na cabeça do técnico para o sistema, porque o Marcos Guilherme também vai muito para o meio, né? Ele carrega às vezes a bola muito para o meio, talvez ele entenda que essa característica para o jogo seja mais importante do que ter o Auro, que é só um lateral de ofício. Deixa eu prestigiar. O Auro nem no Canadá ele foi bem e era titular. Era um jogador que se revezava em várias posições, inclusive. Ele nunca foi titular da ala ou lateral direita assim, né? Incontestável. Vamos aguardar, tomara que ele tenha bebido aquela água aqui de Santos que é boa. É até radioativa, dizem, né? Diz que o cara saiu uma matéria outro dia, né? Que a água daqui é uma coisa maravilhosa, né? Tem um negócio, um monte de coisa cancerígena e tal. Vai ver que é isso. O cara vira um X-Men, um negócio assim, toma água aqui e joga bola. Mas vive menos depois, né? Tem essas histórias aqui. Aliás, teve aqui no estúdio, neste estúdio aqui, com o Chico La Scala, semana passada, a Paula Carpes, que é toxicologista, que também vai comigo muito lá no programa na rádio, e ela falou sobre esse tema. Haja filtro aqui para tomar água em Santos e na Baixada Santista, viu? Mas vamos embora antes que a Sabesp pegue no meu pé aqui. O Rodrigo Mariano diz aqui: Alex, bom dia, você acha que hoje sai o projeto da nova arena? Cara, eu tenho um fio de esperança, como diria o outro, porque se tivesse que ter encerrado, já tinham avisado, pessoal, é o seguinte, acabou, não tem mais nada. Então os caras estão conversando. Eu imagino que alguma coisa seja apresentada hoje. O projeto do cimentão, que agora é o cimentão, né? Não vai ter mais ciclovia, não vai ter mais pia com torneira de ouro, que nem na casa do Snoop Dogg, né? Tem uns... O estado do Corinthians tem uns negócios de mármore, lustre de diamante, não vai ter isso na Vila, né? Vai ser um cimentão, tira a cadeira para ficar maior e tal. Vamos ver se hoje sai o projeto do cimentão da Vila aí. Então eu tenho uma esperança de que haja ainda uma possibilidade, porque se não houvesse já tinha encerrado as atividades, né? Já tinham avisado. O Felipe Moreira dos Santos mandou bom dia aqui, diz que vai ser 1-1 amanhã. Daniel Galdino também com a gente mandou bom dia. O José Silva, momentos fantásticos. Bom dia, Dom Alex e convidados. Estou muito esperançoso com esse time, com o dedo do Bustos. Só fico muito preocupado dele insistir com o Felipe Jonathan, que para mim deveria ser negociado. Então, poderia ser negociado, mas precisa ser um valor bom. Como não foi negociado, é aquilo que a gente está falando aqui, precisa recuperar o jogador. E o termo insistir com o Felipe Jonathan não é justo, porque eu acho que o Felipe Jonathan nem jogou com o Bustos. Acho que ele nem entrou em campo, se jogou foi um pouquinho. Então ele não está insistindo, né? Ele está tentando recuperar. Vamos ver, tomara que dê certo. O Rodrigo
Mariano diz aqui, não gostei da possibilidade do Marcos Guilherme no time, mas vamos torcer. Não entendo não dar chance para o Cadu e para o Mikael. Acho que é uma questão de tempo também, né? O J. Machado diz que o Santos ganha tranquilo. O Cacheta está aqui com a gente. Bom dia, Dom Alex, convidados e comunidade santista. Amanhã é dia de usar aquele link bucaneiro para ver o jogo. Quem mais aqui? O Bruno Marienberg, que tinha feito aquela pergunta, né? Salve, Léo. Manda um salve para a galera do Asilão. Quem é a galera do Asilão? Salve para Asilão. É o grupo do WhatsApp lá, que a gente fala umas besteiras. Grupo do Asilão, todo mundo veinho de barba branca lá. Quem mais aqui? O Alexandre Félix. Bom dia, Alex. Confiante no trabalho do Bustos. Penso que teremos um ano bem melhor. Parabéns pelo trabalho. O Sidney F. Hoje, 4 de abril, tem reunião entre Santos e W Torre. Será apresentado um novo projeto sobre a Arena. Tomara, é o que a gente falou aqui. Tomara que dê certo. O Fábio Lima, bom dia, Alex e convidados. Quanto que o Abel Ferreira já trouxe de premiação para o Palmeiras? Investimentos em peças boas sempre traz retorno esportivo e financeiro. Olha, você sabe que eu sou um cara que elogia bastante o projeto esportivo do Palmeiras, né? Mas vamos lembrar quem era o técnico antes do Abel Ferreira? Era o Vanderlei Luxemburgo, né? E o projeto esportivo já estava aí, né? 2 anos atrás. E o Vanderlei Luxemburgo que quase perdeu a final do Campeonato Paulista para o Corinthians, né? Ganhou nos pênaltis 2 anos atrás, né? Então, assim, o técnico está ajudando a fazer o projeto esportivo crescer. E é o que a gente espera que o Santos também tenha com o Bustos. A diferença é que o Santos não tem bala na agulha ainda como o Palmeiras tem, né? Por isso que tem que contratar direitinho, né? Tomara contratar certinho, para você não perder dinheiro. Não dá para trazer Augusto, né? Mas trouxeram. Acho que aprenderam. Imagino que tenham aprendido. O Reinaldo Vieira, bom dia, Alex. Concordo com você que para se chegar aos títulos tem que pavimentar o caminho. O Palmeiras dá aula de organização e por isso os resultados chegam. Cabe aos outros emular o que dá certo. Quem mais aqui? O seu Cino Alves. Bom dia, Alex e bancada da live. Abraço a vocês. Boa semana. Aquela pergunta sobre o Ed Carlos. Senti a falta dele na inscrição da Sul-Americana. Pois é, seu Cino. Falamos já sobre isso. Eu também senti falta, mas disse. Alguma explicação tem. E a gente espera que ela chegue um dia. Florência Irigoyen. A questão é simples. Qual caminho é mais fácil para a Libertadores com o Santos na UTI financeira? Terminar em quarto no Brasileiro ou vencer a Sul-Americana indo direto para a fase de grupos como cabeça de chave? Ir pela Sul-Americana e ainda levanta uma tacinha. Bonitinha, brilhante, botar uma pecinha nova lá no memorial. Né? Uma pecinha nova no memorial, porque, por exemplo, eu vou lá de vez em quando, mas quando chega uma taça nova, eu vou lá, tiro foto. Já não tiro foto com taça desde 2016. Tá valendo taça da Sul-Americana. Mas é um torneio menor. Não, tá bom, claro. O Campeonato Paulista é um torneio menor do que o Campeonato Brasileiro. Vê se alguém chama de torneio menor. Os palmeirenses não estão felizes da vida, o São Paulino não ia estar feliz da vida, a gente se ganhasse não ia estar feliz da vida. Então assim, todo torneio tem o seu valor, não adianta dizer que é inferior, é uma porcaria, não sei o quê. Porque se fosse assim, o cara ganhou o Campeonato Brasileiro num ano, mas não ganhou a Copa Libertadores. Pergunta se o torcedor do Galo está triste, porque ganhou a Copa do Brasil e o brasileiro não ganhou a Libertadores. Toda taça é importante, amigão. Não tem essa de ser menor, maior, menor. Não tem isso aí, não. Tem aí o vídeo do Angulo? Não é o do Twitter, hein? O do Twitter é sensacional. Aquele filme lá que o Henrique Farinha adora, né? O Velozes e Furiosos. Sabe quantas vezes eu assisti? Nenhum. Eu nunca assisti Velozes e Furiosos. Nunca vi nenhum. Também não. Pois é. Mas eu sabia que era Velozes e Furiosos, porque eu tenho filhos em casa e eles assistiam todos. Pois é, eu não vi. Mas tem aí, ó, ele chegando, né? O Rueda com um sorriso, ó, tá felizão o Rueda. Eu acho que ele não tava feliz só por causa do busto, do Angulo, não. Será que ele tá sabendo alguma coisa do Cimentão que ele vai falar hoje? Vamos ver o videozinho da Santos TV, a chegada do reforço equatoriano, centroavante Angulo, vamos ver. La verdad muy contento, con muchas ganas, con mucha ilusión de llegar a un club grande como Santos, con la historia que tiene y la verdad muy feliz de estar acá.
No, la verdad, me tocó hablar con la dirigencia, con el entrenador, se portó muy bien para hablar con los dirigentes para dejarme salir, y la verdad muy contento y muy ilusionado cuando me enteré que Santos estaba interesado en mí y hice lo posible para poder estar acá. Esperen muy buenas actuaciones de Brian, que va a dar lo mejor de sí y que esperen muchos goles, que con la bendición de Dios así va a ser. Muito bem, e portanto o Angulo, ele que é a cara do Caçador de Marte da Supergirl, já viu? É igualzinho, rapaz, é o mesmo ator lá que faz o marciano lá, o Caçador de Marte. Tomara que ele faça umas coisas extraordinárias no ataque do Santos aí. Gostou do Angulo, Léo? Eu gostei, Alex. É o que a gente chama de oportunidade de mercado, né? Porque o Angulo, ele em 2018, 2019, ele jogava no Emelec e era o artilheiro do Emelec, artilheiro do Campeonato Equatoriano, fazendo mais de 30 gols no ano, e inclusive foi pedido pelo Sampaoli naquela época. Até o Pérez, né, deu uma entrevista falando que o Emelec tinha pedido, sei lá, coisa de 8 milhões de dólares, 7 milhões de dólares, algo assim. 7 milhões de dólares. 7 milhões de dólares, e era óbvio que o Santos não ia pagar esse valor, e ainda bem que não pagou, né, porque seria muito caro para um jogador que você não sabia se ia, né, jogar bem, enfim, ele pagou pelo Cueva, né, mas tudo bem, mas no caso do Angulo, não saberia se jogaria bem e tudo mais, tanto que ele foi pro Cruz Azul, lá no México, né, jogou no Tijuana também, e não foi, né, aquilo que esperava, por ter jogado no futebol equatoriano muito bem. Ainda assim, ele fez alguns golzinhos, né? Ajudou o Cruz Azul a, inclusive, ganhar título, e foi convocado para a seleção equatoriana. Jogou alguns jogos, né, das eliminatórias agora, saindo do banco e tudo mais, mas volta para a América do Sul, vem para o Brasil como uma oportunidade de mercado a custo zero, né, e a informação que eu obtive, né, até coloquei lá no site da TNT, que ele ia ganhar 500 mil por mês, com luvas diluídas no salário e tudo mais, mas 500 mil por mês, que é um salário alto, tudo bem, mas o Santos não precisou pagar nada, né, pela liberação do Cruz Azul. Então, chega ali para disputar a posição com o Marcos Leonardo, de repente jogar junto, né, num 4-4-2, nunca se sabe, depende, dá uma chance de variar taticamente ali para o Bustos, que conhece muito bem o Angulo da época do Equador. Então, gostei, achei que foi uma boa sacada ali do próprio Bustos e do pessoal de inteligência de mercado, né? Acho que pode dar certo. O Henrique, se o Marcos Leonardo ficar no meio do ano, né? Porque ele está na seleção sub-20, metendo gol, já fazendo bastante gol pelo Santos. Eu não duvido nada que no meio do ano você já não chegue uma proposta aí por ele, e o Santos já tem um cara ambientado aí, né? Um centroavante para... aí tem o Batistão, que não é centroavante, mas pode quebrar o galho ali, tem o Juan também, que precisa ter chance. Então o Santos meio que já se prepara para um eventual cenário de perda do Marcos Leonardo também, né, Henrique? Eu sou suspeito para falar do Angulo, porque eu falava dele desde janeiro como oportunidade de mercado. Porque ele tinha um contrato para vencer em 30 de junho e já tinha dito que não renovaria. Parte da birra da torcida do Cruz Azul com ele vem disso. Não é só do desempenho que ele teve nos últimos jogos e tal. E o desempenho dele também tinha muito a ver com o fato do treinador, que é o Juan Reynoso, que é um ex-jogador peruano, foi capitão da seleção peruana e tal. Ele colocava o Angulo em um quadradinho, dentro da grande área como referência. E o Angulo não joga assim.
Ele gosta de se mexer mais, apesar de não ser um jogador leve, mas ele gosta de se mexer mais, ele gosta de sair da área, cair para os lados e tal. Inclusive jogou várias vezes como homem de lado no próprio Emelec, mas lá não, lá ele jogava em um quadradinho, e aí isso limitou demais o futebol dele. Então, penso que o Bustos o conhece bem e vai poder aproveitar exatamente como o Léo disse, como centroavante, como um segundo atacante ao lado do Marcos Leonardo, eventualmente como cara de lado. Quer dizer, há várias possibilidades táticas para se usar o Angulo. E fora isso, a gente precisa pensar que o Santos até novembro, se tudo der certo, vai jogar mais 60 partidas. 38 só no Brasileiro. E aí tem Sul-Americana, tem Copa do Brasil, e aí a gente, claro, que vai ver só de amanhã a 5 de maio o Santos joga 9 jogos. Então, isso vai ter o quê? Vai ter contusão, vai ter suspensão, eventualmente, como o próprio Angulo e o Johan Julio querem voltar à seleção equatoriana, pode haver convocações, então é necessário haver mais elenco para você ter rodagem pelo calendário e pelas intercorrências, né? Isso é fatal. Então acho que nessa última semana o Bustos ganhou algumas opções interessantes, opções que ele conhece, né? Vários deles. O Fernandes, pelo que eu sei, foi uma indicação de inteligência de mercado do Caio, que ele aprovou e que depois teve a aprovação do CG e do Dracena. Então acho assim que eu tenho esperança de que a gente possa efetivamente achar um time que não vai ser um time para disputar G3 em brasileiro, vamos esquecer isso, mas um time que vai poder fazer um brasileiro confortável. A minha opinião é que o brasileiro, apesar de eu gostar muito da ideia de ganhar uma Sul-Americana, é de que a prioridade é o brasileiro. Se a gente for bem no brasileiro, a gente tem tranquilidade para fazer um segundo semestre bom e projetar um 2023 melhor, com o clube em melhor situação financeira, com mais dinheiro eventualmente para se reforçar e com uma base já formada. Muito bem, olha, a gente está com o tempo do programa aqui estourado praticamente. O Oscar Pitelli, se o Klaus tivesse feito o que fez contra o Santos, estavam todos dando chilique, terceirizando a derrota. No caso, as Pepas ganharam, e olha que sou santista. Pois é, Oscar, mas você está achando que ele ajudou o Palmeiras? Caramba, o que ajudaram o São Paulo nos últimos tempos não está escrito, né? Aliás, a única coisa em relação ao Klaus é que ele não tem critério nenhum, né? Ele toda hora apita jogo importante, tem jogo que ele faz as coisas de um jeito, outro que ele faz de... Aliás, não é só ele, né? A arbitragem do futebol paulista ela é muito cheia de pompa, né? Mas para uma federação que é tão melhor do que as outras, né? Que tem tanta condição... Os erros que acontecem aqui são bizarros, né? Alguns árbitros que apitam aqui não têm a menor condição. Deveria ser muito melhor do que é pregado, enfim. O Daniel Galdino, sobre o jogo, acho que o Bustos montou um esquema para não perder lá, mas ele já barrou o Auro, improvisando o Marcos Guilherme na lateral. O Luiz Rodrigues pergunta onde que o jogo vai passar. Na Comebol TV, que é um pay-per-view que você tem que pagar 40 pau por mês e só tem disponível na Claro e na Sky. Quem tem Vivo, como eu e o Henrique Farinha, não tem nem como pagar, tem que procurar o boteco mais próximo para assistir o jogo, tá certo? E eu pior ainda, porque eu não tenho nem TV a cabo, só tenho streaming aqui em casa. Para isso eu teria que assinar DirecTV Go para pegar a Comebol TV e pagar R$109 mês. Pois é, aliás, vou te contar, né? Pô, nenhuma TV aí interessada, nenhum canal, o próprio Band Esportes que faz parceria aí com a Comebol TV, um joguinho por semana que fosse, né? Sabe? Eu acho que é esconder a competição. Pô, tem Santos, Fluminense, Inter, São Paulo no campeonato. É esconder a competição, com todo respeito, né? Se você tem uma dificuldade de distribuir o sinal assim, ou pela própria Comebol, o site da Comebol, entra lá, transmite, você paga e vê pelo próprio site da Comebol. Estão tratando o produto de uma forma bastante equivocada, ao meu ver. Enfim. O Wagner Nascimento aqui. Alex Bond, eu concordo com o comentário. Todo mundo tem milhares de chances. Os mesmos queimam o Ed Carlos e o Bruno e volta o Felipe. De novo, até o Jobson e o Taílson já jogaram com o Bustos. Jogaram um pouquinho, né? Jogaram um pouquinho e... Enfim.
Acho que o tempo vai mostrar também, viu, Wagner? Eu sei que você é um defensor do Bruno Oliveira, mas ele precisa no treino mostrar. Se ele estivesse arrebentando no treino, ele estava aí, né? Um abraço para o Rogério das Trufas também. O Orlando Ferreira diz que o Sandro é um Thailson, só que de outra posição. O Adonis Varacles, acho que a gente valoriza demais o Ed Carlos pela carência de um meia, esperando que ele seja esse cara e talvez não seja na visão do Bustos. O Adalto Nunes, Alex, você sabe qual é o tempo que o Santos tem para que os jogadores que forem contratados possam aparecer no bid? Hoje, tem que aparecer no bid hoje, senão nem o Fernandes, nem o Maranhão jogam, aí desmonta o sistema, joga quem? O Camacho e o Zanocelo. Já pensou? Seria o fim da picada os caras não jogarem hoje, né? O Marcos Almeida Henrique Faria e Léo, fenômenos, os melhores influenciadores santistas que nós temos aqui, elogios à dupla. O Edson Coronato, bom dia, concordo plenamente com vocês que o Santos tem que explicar sim estas questões nebulosas, porque dá margem para pensarmos que existe esquema, o que é prejudicial para o clube. Enfim, o Aldemar Barres, dessas 60 partidas que o Henrique falou, espero que a gente ganhe umas 38, empate 18 e perca umas 4. Pois é, eu também concordo com você. Aliás, agradeço a todos que mandaram mensagem. O Ocimar, que está lá em Amparo, um abraço para o Ocimar. E é uma pergunta que não quer calar, já estou atrasado, mas eu tenho que fazer a pergunta do Aldemar Barres. Vocês aceitariam o Ganso de volta hoje? Mesmo naquele quadradinho, naquele pedacinho lá do mapa de calor, o Henrique já fez uma cara assim, falei, eu já vi os tweets dele, eu já sei o que ele vai dizer. Você não queria o Ganso batendo asas assim no Santos, hein, Henrique? Hein? Não. Acho que o Ganso é um jogador que hoje em dia tem... Basta ver que de 2016 para cá ele não foi titular no Sevilha, no Amiens e no Fluminense. Então, em 6 anos ele foi titular em lugar nenhum e tem uns brilhos ocasionais. No sábado ele jogou um pouco porque o Flamengo não marcou ninguém, né? Os jogadores estão mais preocupados em brigar com o Paulo Souza do que em jogar contra o Fluminense. Então, aí ele jogou. Aliás, podia ter entrado o Marinho para marcar o Ganso, né? Já que ele não serve como atacante, não faz nada no ataque, ele de volante podia ajudar, né? Mas deixa para lá. Léo, o que você acha do Ganso? Bom, primeiro só sobre o Marinho, né? Ele conseguiu almejar títulos, né, no Flamengo, né? Até agora não ganhou nenhum, mas almejou, né? Sobre o Ganso, acho que eu tenho que falar bem baixinho, né? Porque eu aceitaria. Mas por um aninho ali, ganhando menos, assim, acho que eu aceitaria. Ano passado eu fui bem contra, né? Porque o Diniz chegou a pedir, ele chegou a ficar próximo, acho que até. Acho que só não veio porque o Roger Machado, que na época era técnico do Fluminense, não aceitou. Mas o Ganso, se ele jogar o que ele jogou, porque eu me encantei mesmo, eu fiquei encantado. Não sei se foi algo a mais, assim, mas eu me encantei com o que ele jogou contra o Flamengo. Achei que mesmo ele desmarcado realmente foi muito bem, assim, incomodou bem o meio-campo do Fluminense. E acho que eu aceitaria. Por um aninho ganhando menos, volta. Pois é, a mesma coisa que o torcedor falou aqui, a carência é tão grande que a gente está olhando para o Ed Carlos vendo com uma grande esperança. É que o Ganso não voltou também porque houve uma rejeição monstruosa, né? Tipo, Posso dar uma informação exclusiva aqui? Tipo o Lucas Lima. Parem as máquinas! Farinha News, Breaking Farinha. Rodrigo Fernandes apareceu no bid. Tá? Agora vai. Tá no bid. Agora vamos ver. É o único jogador, por enquanto, que eu vi aqui, dos que foi contratados, que apareceu no bid hoje. Tá no bid já. Escalado. Falta os outros, tá certo? E para quem queria o Alan Patrick no Santos, ele fechou com o Inter de Porto Alegre, vai jogar por lá, tá certo? E para a gente fechar, só uma mensagem aqui para o cidadão pensar na cama, do Efigênio Filho. Boa tarde, Lorde e convidados. Depois do gol do Thiago Ribeiro, nós ganhamos 2 paulistas. Eles, 2 paulistas, 2 Libertadores, 2 brasileiros, uma Copa do Brasil e uma Recopa. Só não sei dizer, ô Efigênio, que eu talvez tivesse ganhado menos, porque eu jogaria mais uma Série B. Mas será que o projeto não aconteceria da mesma forma? É difícil dizer, a gente está conjecturando. Enfim, são coisas do futebol. Léo, obrigado pela presença mais uma vez aqui. Um abraço, parabéns pelo trabalho lá na TNT Esportes. Volte sempre aqui ao Esporte em Destaque, tá certo?
Obrigado, viu, Alex? Mais uma vez, obrigado pelo convite aí. Sempre legal falar sobre o Santos no seu programa, no seu canal, enfim. Gosto muito. Um grande abraço ao Henrique, muito bom vê-lo pela primeira vez, falar com ele pela primeira vez. A gente troca mensagens aí pelo Twitter, mais só. E é isso, vamos ver o Santos aí voltando de intertemporada, né? Eu chamo de pré-temporada porque passou tanto tempo, né? Que parece mesmo que acabou o ano e voltou, e aí a gente vai começar o ano de vez agora, né? Vamos ver essa escalação, se vai dar certo. Sul-Americana vai ser um campeonato difícil de ganhar, não acho que vai ser baba não, porque na fase de grupo só passa um, o La Calera é o time mais fácil, né, do grupo, mas tem a Católica do Equador que tá ali brigando nas cabeças do campeonato equatoriano, não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas tem a altitude de Quito e tudo mais, e tem o Banfield, que é um time argentino, tem o Dabove, que é um bom técnico, então vai dificultar para o Santos. E depois, nas próximas fases, tem os times da Libertadores, vai começar a dificultar bem. Eu gostaria do título, quero comemorar título, prefiro ir para a Libertadores através da Sul-Americana, quero um Campeonato Brasileiro mais tranquilo, e eu acho que com as contratações o Santos vai poder fazer um ano mais tranquilo, quem sabe a gente não tá aqui em novembro torcendo contra os adversários lá de baixo para não cair para a segunda divisão. Grande abraço a todos e obrigado mais uma vez pelo convite, viu, Alex? Chega de me obrigar a ver jogo ruim. Eu não quero mais ficar assistindo Atlético Goianiense, Avaí, pelo amor de Deus, para ficar secando, fazendo conta, não aguento mais isso. Henrique, um abraço, até a próxima, valeu. Um grande abraço, até a próxima, valeu. E só para complementar que o BID publicou a informação do Rodrigo Fernandes às 12h25, então foi um furo mesmo aqui do Sport em Destaque. Tá? Muito bem, abraço a todos, foi um prazer e um grande prazer dividir a bancada com o Léo, né? E que isso ocorra mais vezes. Valeu aí. Precisamos armar um encontro presencial, né? Vamos tentar arrumar um patrocínio de uma churrascaria. Opa. Aí traz todo mundo, essa galera que a gente só conhece virtualmente, né? O Vanderlei é meu amigo. Vanderlei, tá ficando melhor. Eu não conheço o Vanderlei pessoalmente, só conheço assim o Noronha eu conheço, ele veio aqui já, né? E eu encontrei na Vila outro dia, a gente trocou ideia no jogo, mas tem gente que eu não conheço pessoalmente. Vamos arrumar um patrocínio, fazer um encontro do Sport em Destaque, Canal 10, com a churrasca, aí vem todo mundo, a gente freta um ônibus aqui para Santos, aí a gente vai no jogo depois. Já pensou que lindo? Tomara que aconteça. Muito bem, meus caros. Olha, o programa foi tão bom hoje que eu dei uma estourada no tempo. O Felipe Brandão tá ali morrendo de fome, coitado. O moleque é magrinho, mas come, viu? Tá com uma fome desgraçada. Precisa acabar o programa logo, tá certo? Então é isso. Fechamos assim esta edição do Esporte em Destaque, agradecendo a todos pela audiência, ao Felipe Brandão pelos trabalhos técnicos, a produção e a edição, e a você que nos acompanha aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Quarta-feira a gente volta falando sobre Santos e Banfield. Não sei se eu posso passar gol, se vai tomar ban do Banfield, né? A gente não sabe, direitos de exibição e tal, mas do jogo a gente fala, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até quarta-feira. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.